Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é para a gente identificar como se dão os processos de integração econômica e, posteriormente, um estágio mais avançado, o direito comunitário europeu. Enfim, o processo de integração econômica, ele se dá sobretudo para que os estados se fortaleçam economicamente. A partir de um processo integrativo, aumenta-se de maneira salutar o mercado consumidor. Ou seja, estados unem-se em blocos econômicos e essa união traz um fortalecimento econômico. De que maneira isso se dá? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, por exemplo, que formam o Mercosul. Brasil é um grande produtor de eletrodomésticos. Tem um cenário de consumo de 210 milhões de pessoas. Porém, Paraguai, Uruguai e Argentina não são grandes produtores de eletrodomésticos. O que o Brasil faz, então? Passa a vender sem qualquer tipo de imposto de exportação, e Argentina, Uruguai e Paraguai passam a comprar sem qualquer tipo de imposto de importação os eletrodomésticos vindos do Brasil. Ou seja, por intermédio disso, o Brasil praticamente dobra o seu mercado de consumo. Isso se dá também com produtos vindos, naturalmente, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, quando eles chegam ao Brasil. Ou seja, todo mundo consegue essa facilitação econômica comercial e, naturalmente, as economias tendem a crescer, correto? Processos de integração econômica, eles passaram a ser comuns ou passaram a ser pensados ou por vezes até repensados no pós-Segunda Guerra Mundial, onde economias que não eram tão fortes passaram a se unir para enfrentar, eventualmente, escassez de mercadorias. Um caso interessante, o primeiro caso na Europa, se deu com o Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que lá no final acabou se convertendo na União Europeia. A aula de hoje, então, pretende identificar dois grandes processos de integração econômica. Um deles, o Mercosul, e o outro deles, a União Europeia, que hoje está no estágio mais avançado de integração econômica. Hoje é o chamado direito comunitário, uma integração econômica plena, e depois outras situações ocorreram e transformou-se então aquela integração econômica em um verdadeiro direito comunitário, inclusive supranacional, conforme a gente já estudou em aulas anteriores. Perfeito? Vamos lá então. Primeiramente, o processo de integração econômica, ele se dá mediante algumas fases. A primeira fase é a chamada zona de livre comércio, ou seja, estabelece-se uma zona comercial e essa zona comercial terá a sua liberdade econômica comercial frente não todas as mercadorias, mas mercadorias pré-estabelecidas. Com isso, você zera determinados entraves, notadamente alfandegários e tributários. Perfeito? Esse é o primeiro germezinho, então, no processo de integração econômica. Estabelecem-se alguns produtos que vão ter, então, uma liberdade comercial de forma mais plena ou, por vezes, menos burocrática. Depois você estabelece, em um segundo estágio, a chamada união aduaneira. O que significa a união aduaneira? Você estabelece não só limitações territoriais internas, mas uma limitação territorial externa, ou seja, a título de exemplo, aqui temos Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, perfeito? Não temos mais fronteiras internas, alfandegárias e tributárias, temos somente uma fronteira externa, uma aduana externa, ou seja, o produto que entrar de algum outro país do mundo, tanto pela Argentina, quanto pelo Uruguai, quanto pelo Paraguai, quanto pelo Brasil, terá uma única tarifa de importação e após isso, esse produto irá circular livremente nesse território
aduano que foi unificado por esses países. Perfeito? Ou seja, importamos determinados produtos, vamos estabelecer aqui vinhos, né? Eu que adoro vinhos. Vamos lá, estabelecemos uma alíquota comum para vinhos de 30%. Então, se vierem vinhos da Europa, entrando tanto por algum porto situado no Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina, ele será tarifado em 30%. Perfeito? Depois que esse vinho ingressou em um desses territórios aduanos, ele poderá circular livremente. Se chegou pela Argentina, ele pode ir ao Brasil, chegou pelo Brasil, pode ir para a Argentina, sem qualquer tipo de taxação. Isso dá uma segurança jurídica aos países de que não terão tratamentos diferenciados ou acordos bilaterais de um desses países, prejudicando assim o comércio desses países que se uniram, perfeito? Então já é um segundo estágio. Primeiro estágio, novamente, uma zona livre de comércio, algumas mercadorias poderão transitar livremente internamente entre os estados. Em um segundo estágio, uma união aduaneira, tem-se uma alíquota de importação geral, não para todos os produtos, mas para muitos deles, que vão entrar independentemente do porto de acesso e irão circular livremente, sem qualquer tipo de objeção dentro dos estados. E depois tem-se o chamado mercado comum. No mercado comum, aí já temos um estágio bem mais avançado. Não são somente esses produtos que foram acordados na zona livre de comércio e nem aqueles produtos que ingressam independentemente da aduana e circulam livremente nos territórios dos estados. Mas há uma liberdade de circulação de todos os fatores de produção: serviços, pessoas, investimentos. A partir disso, e naturalmente tem que ter um processo de harmonização legislativa para que haja essa circulação de pessoas, trabalhadores, serviços, mercadorias e investimentos. Enfim, isso facilita aos estados que adotem medidas não só medidas, mas políticas direcionadas ao estabelecimento de um mercado comum. Então, qualquer tipo de aresta que venha a existir entre esses estados deverá ser aparada por intermédio de uma harmonização legislativa. Por exemplo, direitos dos trabalhadores. Se haverá uma livre circulação de pessoas e de pessoas que trabalham, né? A gente precisa ter uma unificação, por exemplo, de tempo de contribuição ou de aposentadoria. Ou seja, é um processo muito mais avançado, muito mais delicado, digamos assim. Ele deverá ser mais pensado, mais dialogado, correto? Mas isso facilita e potencializa a economia desses estados, porque pessoas que têm capacidade de trabalhar em outros territórios, porém não têm emprego em determinado país, porque a mão de obra, a necessidade dessa mão de obra já foi estabelecida, ou já não tem mais capacidade de ingresso de novas pessoas, poderá ir a outro estado e assim sucessivamente. Outros estados, os trabalhadores poderão vir para cá, há investimentos comuns, há empresas, indústrias que poderão se estabelecer em outros territórios, porque facilita a logística para que os produtos cheguem de uma forma não tão cara a esses estados, evitando assim transportes, enfim. Há uma série de fatores, esses fatores de produção, e esses fatores precisam ter a sua legislação harmonizada. Isso naturalmente vai dar um tratamento diferenciado e favorecido às empresas desses estados. Por exemplo, evita que uma eventual indústria de um outro país que não faça parte do bloco se instale, porque vai ocorrer uma facilitação econômica, de liberdade econômica dentro desses países para estabelecimento comercial em outros países. Depois disso, a gente tem outros tantos processos de integração econômica, porém menos exponenciados, digamos assim.
E a gente consegue, em último estágio, que a gente chama de integração econômica total, onde a gente já tem políticas macroeconômicas, políticas fiscais, políticas orçamentárias, outras tantas situações que são pensadas em comum por todos os estados. Mas aí há um esforço legislativo, há um esforço executivo, há um esforço administrativo muito grande. E essa situação foi alcançada já uma vez frente ao bloco econômico existente na União Europeia, mas que depois, em virtude da sua relevância, da sua preponderância para o estabelecimento de uma integração econômica completa, preferiu-se então transformar isso em um processo de integração comunitária em um Estado supranacional, como a gente tem exemplo, em um organismo, supranacional, como a gente tem exemplo aí, a União Europeia. Ou seja, esses são basicamente os 4 estágios de um processo de integração econômica. Primeiro, uma zona de livre comércio, depois uma união aduaneira, depois um mercado comum e depois uma integração econômica total. 4 são as grandes etapas. O Mercosul, por exemplo, pretende chegar à terceira, o mercado comum, o próprio nome diz, né? Mercado Comum do Sul. E a União Europeia já passou por essas 4 situações e hoje se transformou em um direito comunitário chamado de uma organização internacional de caráter supranacional, onde já tem aí órgãos de cúpula, e esses órgãos de cúpula são legitimados pelos Estados-membros, e aí tem um direcionamento vertical da legislação, ao contrário do que temos no Mercosul, um entendimento horizontal dessas legislações. Correto? Eu vou dividir então esse processo de integração econômica, essa aula de processo de integração econômica de direito comunitário europeu, em 3 fases. Essa primeira, de caráter explicativo geral, e depois 2 específicas, uma para o Mercosul e outra para a União Europeia. Só salientando e deixando claro aqui, uma das atividades que vão fazer parte da avaliação vai ser proveniente do sistema de solução de controvérsias no âmbito do Mercosul, que eu vou tratar de um caso prático. Esse caso prático já foi, eu já trouxe para vocês aqui na minha lista de materiais, é o caso dos pneumáticos, perfeito? Mas depois, quando eu for tratar da atividade propriamente dita, eu especifico melhor o que eu pretendo com essa abordagem, tá bom? Então, até as próximas aulas.